É um privilégio, um grande prazer poder estar nessa noite compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos, com as irmãs, que são preciosos, não é? E nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos, dentro do nosso coração, entender algumas coisas muito especiais da parte de Deus. E nós vamos falar um pouco hoje sobre o Espírito de Deus, a unção do Espírito e o Espírito do Anticristo, aquele que contrapõe o Espírito de Deus. Então eu espero que você esteja bem atento, bem alerta a cada instrução que nós vamos trazer nessa noite, para que você possa aprender mais do Senhor e você possa se mover na verdade que você vai receber hoje. Amém? Nós estamos sendo levados a perceber nesses últimos dias que o nome Jesus tem um outro nome no final, que é o Cristo. Jesus Cristo. Cristo significa o ungido. Diga, Cristo, o ungido. A unção que estava sobre Jesus foi derramada sobre ele em seu batismo. A unção foi para Jesus em seu batismo como um óleo liberado, como um óleo derramado sobre ele. É interessante a gente perceber que quando nós falamos sobre a unção do Espírito Santo, nós podemos fazer um retorno no Antigo Testamento, lembrando que a unção sacerdotal qualificava o sacerdote para que ele pudesse oficiar no tabernáculo, para que ele pudesse oficiar as ofertas. A unção liberada sobre o sacerdote o qualificava para exercer a sua função sacerdotal. Ungido é o título que aponta para uma experiência. A unção sempre vai nos apontar para algo que nós podemos experimentar. Não algo estático, não algo letárgico, mas algo que nós possamos vivenciar experiências a partir dessa unção, desse óleo que é liberado, desse poder que é liberado. Ele recebeu o poder em uma experiência poderosa para fazer aquilo que o Pai desejava. Todas as vezes que nós recebermos uma nova unção, significa dizer que algo novo o Senhor quer liberar através de nós. E se isso é verdade, porque a palavra do Senhor é a verdade, significa que nós sempre vamos precisar estar recebendo nova porção de unção. Por quê? Porque todas as vezes que nós liberamos a unção que recebemos, nós vamos necessitar de uma nova unção. É por isso que o fluxo da unção do Espírito não para sobre a vida da igreja. É por isso que o fluxo, o derramar da unção é persistente. Agora, nós precisamos buscar essa unção. Ela está disponível para mim, ela está disponível para você, e à medida em que você busca essa unção, você recebe mais porções. E Jesus, ele não era diferente, ele vem como um retrato real, mas não no sentido de um retrato estático, mas de algo que nós podemos olhar, levar a nossa visão a ele e nos mover como Jesus se movia. Então, quando ele recebeu a unção, a porção liberada como um óleo sobre ele no batismo, ele sabia que estava próximo o reino de Deus. E é interessante ele dizer isso, porque depois que Jesus foi batizado, ele disse exatamente isso: é chegado o reino de Deus. Uma vez que o reino de Deus é chegado, significa dizer que uma unção
era liberada para que esse reino, ele seja manifesto. E esse reino, ele é manifestado através daqueles que creem nele como Senhor e Salvador. A unção é uma palavra que tem como significado espalhar. Você está aprendendo isso? A unção, a palavra unção, ela tem o significado de espalhar. O Espírito Santo é o óleo que foi espalhado pelo corpo de Jesus em seu batismo. E isso o qualificou. Aí você pode dizer assim, pastora, mas Jesus era Deus. Ele era filho de Deus. Então, ele era Deus. Mas nós não podemos esquecer que Jesus, ele não veio em forma de Deus. Ele veio em forma de figura humana. Ele nasceu como cada um de nós nascemos. Maria engravidou, passou 9 meses, gerando Jesus no ventre dela. Que ventre bendito, que ventre maravilhoso, que ventre abençoado, o ventre de Maria. Que mulher virtuosa, que mulher poderosa. Ela emprestou o seu ventre para que Jesus fosse gerado nele. Porém, existe outro espírito que trabalha para emboscar a obra da igreja em todas as épocas. E aí, nós entendemos que esse espírito que trabalha para sabotar a obra da igreja, trabalha para emboscar as obras desse reino que foi instalado por Jesus e instaurado por ele, é o espírito do anti-Deus, é o espírito anti-ungido, é o espírito anti-Cristo. Ele trabalha para sabotar as obras de Jesus. E esse poder ele foi identificado pelo apóstolo João quando ele declara: já agora muitos anticristos têm surgido, falsas doutrinas, falsos ensinamentos que tentam burlar, que tentam trazer dúvidas quanto à verdade da palavra de Deus. Por isso nós precisamos entender nessa noite que nós precisamos identificar quando algo se levanta para tornar a verdade do Evangelho de Cristo embotado, diluído, sem poder, sem eficácia, sem graça. A natureza do anticristo encontra-se em seu nome, anti, que significa contra Cristo, oposição a Cristo. Jesus viveu sua vida na terra com limitações humanas. Ele pôs a sua divindade do lado à medida que buscou fazer a vontade do Pai. E viveu sem pecar para depois morrer em lugar da humanidade, remindo assim a humanidade de seus pecados. Quando nós lemos o texto de Filipenses capítulo 2, e eu gostaria que você pudesse ler. Esse texto é um texto muito poderoso. Nós vamos entender, através dele, esse momento em que nós acabamos de dizer que ele veio como homem e ele tinha as suas limitações. Diz assim, do versículo 1. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-os mutuamente e trabalhando juntos.
com a mesma forma de pensar e com o mesmo propósito. Nós podemos passar desse versículo para o versículo 5, que ele diz, depois de ele fazer essas ademoestações, essas instruções, que a igreja deveria andar em unidade, indo na mesma direção. Ele estava dizendo que assim como ele era um com o Pai, nós deveríamos ser unidos uns aos outros, caminhando na mesma direção. Mas no versículo 5, ele trata aqui exatamente sobre o que eu acabei de falar para vocês, sobre a sua humanidade. Tenham então a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, observe isso, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo que devesse se apegar. Ele não ficava apegado ao título ou à sua própria essência divina, mesmo sabendo que ele era proveniente de Deus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano, veio em forma humana, humilhou-se, foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Você entende que quando Jesus abre mão da sua natureza divina, e ele passa a viver como homem, na sua integralidade, ele podia perceber aquilo que era mais profundo em nós, de dor, de ausência, de rejeição, de amor, de afeto, de perdas. Todos esses sentimentos que são inerentes na vida do homem, Jesus experimentou. Ele vivenciou. E por isso que nele havia e se manifestava grande compaixão, grande amor pelas pessoas. Essa forma humana, seria a forma que Deus escolheu, trouxe como desígnio para Jesus, para que ele entendesse a dor do homem em pecado, a dor do homem fora da graça de Deus, desprovido da graça de Deus. Esse plano era o plano para livrar o homem do pecado. E dessa forma ele pudesse dar ao homem a vida eterna, uma vida plena. E esse plano redentivo teria que ser através do sangue do Cordeiro sem defeito. Teria que ser através de alguém que não tinha nenhuma mancha, nenhum pecado, nenhum dedo apontado para ele para dizer que ele não era digno de morrer, para que o homem fosse redimido dos seus pecados. Por esse motivo, a unção que ele recebeu era a ferramenta vital para que Jesus pudesse viver acima das limitações humanas, acima de tudo aquilo que pudesse deixá-lo menor do que ele na verdade era, do que a natureza dele representava. Jesus não poderia apenas redimir o homem, mas ele se manifestou para revelar o Pai. Ele se manifestou para dizer quem era o Pai, para dizer que tudo que ele fazia por causa da natureza do Pai que estava nele. E como filhos de Deus, uma vez que fomos redimidos,
pelo sangue do Cordeiro, e fomos comprados por Ele, as nossas obras, elas precisam ser obras que revelam o Pai. Aleluia! Você entende? Você entende porque o nosso testemunho como cristãos, como filhos de Deus, é fundamental para que o mundo creia que Ele foi enviado de Deus, porque essa essência veio para nós através da filiação, veio para nós através da adoção, fomos adotados como filhos legítimos de Jesus. E aí nós podemos manifestar as obras dele, nós podemos nos mover na unção que foi derramada sobre Jesus. E assim o reino de Deus, ele pode se manifestar através de mim e de você. É para isso que essa unção, ela é liberada, para que nós possamos manifestar as obras de Deus. E é interessante que Jesus, sempre que ele se movia, algo ficava marcado, ele deixava marcas nas pessoas. Ele podia se relacionar com as pessoas de uma maneira tão intensa, ele marcava a alma delas. Eles tinham desejo de seguir Jesus, aonde quer que Jesus fosse. E interessante que ele era muito intenso nesse tempo em que ele andou, que ele se moveu, e as pessoas o buscavam, ele amou a essas pessoas de maneira muito intensa. E a palavra do Senhor mostra isso de uma maneira muito clara, no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 31, diz assim: enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, come alguma coisa? Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida e nós não sabemos? Será que alguém escondeu uma porção especial para ele e nós não sabemos? E é muito interessante que Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar e concluir a sua obra. Deus não deixou a obra pela metade, Ele concluiu. Aleluia! Aleluia! Tudo que Ele faz é perfeito, tudo que Ele faz é bem feito, é pleno, é total, e nós podemos vivenciar isso. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Aleluia! Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos se ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia quanto o que colhe. Aleluia! E é verdade, eu envio vocês para colher aonde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Vocês entenderam esse texto? Queridos, que coisa poderosa, que revelação poderosa nós temos aqui. Ele está dizendo que a palavra que ele semeia, que aquilo que ele lança, ele planta no coração das pessoas sementes da vida eterna. E ele se alegra com essa plantação. Ele se alegra com aquilo que ele lança no coração do homem. Sabe por quê? Porque aquilo que ele lança no coração do homem produz vida eterna. E quando o homem entende essa revelação e recebe a vida eterna, aquilo que ele era de indigno passa a ser digno. Aquilo que ele vivencia dentro dele que é de desonra, isso é transformado em grande honra. Aquilo que é ausência se torna em uma vida plena, perfeita e completa no seu interior.
O homem não precisa buscar mais qualquer coisa. Ele não precisa buscar maior motivação. Jesus se torna o centro da sua vida. Jesus se torna aquilo que nós mais desejamos e mais buscamos. Como aquela palavra, um homem muito rico, ele vendeu todas as suas herdades para adquirir um campo. Ele viu que Jesus era mais importante do que as coisas que ele tinha. Ele entendeu que Jesus era mais profundo e que ele não podia mais viver uma vida na superficialidade. Ele sabia que Jesus era tão profundo que ele não podia mais viver às margens da graça de Deus. Ele precisava mergulhar nas fontes da graça de Deus. E as fontes da graça de Deus produzem no coração do homem um senso total de pertencimento. O homem não é alguém que divaga nessa terra, é alguém que caminha nessa terra, mas ele tem um destino, ele tem um desígnio, e esse desígnio é o céu, é o lugar onde Deus habita, e ele vive nessa terra, aprendendo como chegar lá. Aleluia. Ele aprende, ele caminha, ele vivencia todas as dores. Mas ele sabe, eu não posso me deter a essas coisas, eu não posso me prender a essas coisas, eu não posso me atrasar na caminhada, eu não posso me antecipar na caminhada, eu preciso receber a revelação do tempo que Jesus tem para a minha vida. Mas enquanto eu vivo, enquanto eu caminho, o meu desejo é fazer a obra do Pai que me enviou, porque eu aprendi com Jesus. Nós não podemos, queridos, nos deter naquilo que nos entristece. Nós não podemos nos deter com as preocupações dessa vida, porque nós temos uma meta, nós temos algo que nós precisamos dizer para o Senhor. Se você não diz, e você tiver consciência disso, diga: Jesus, os anos que o Senhor me permitir viver nessa terra, que sejam anos que glorifiquem o teu nome, e que eu seja testemunha de Jesus na minha vida. Se você estiver pronto para isso, faz uma oração no teu interior, faz uma oração dentro do teu coração, e diga para Ele: Jesus, me prepara para eu viver essa vida. Aí Jesus diz assim para você: querida, já preparei, eu já liberei sobre você uma porção de unção, eu já espalhei por você, eu já liberei por você essa unção. Você vai, e à medida que você for, eu vou junto, eu vou te respaldando, eu vou te abençoando, eu vou liberando poder, eu vou liberando autoridade, e a obra do Pai é feita sobre a igreja, apesar do espírito do anticristo que tenta sabotar a obra do reino de Deus. E enquanto Jesus fazia essas coisas, esses milagres, ele manifestava a unção que ele havia recebido do Pai, a unção que o ligou ao divino, ao Pai. E aí, queridos, Jesus fazia uma obra, por quê? Porque ele via o Pai fazer. Ele ouvia o que o Pai dizia e ele realizava. Ele não fazia nenhuma obra desconectada com o Pai. Tudo que Jesus fazia, ele fazia porque ele via o Pai fazer. Havia uma sintonia poderosa entre Jesus e o Pai. Essas obras, esses milagres que Jesus fazia, o impulsionaram a cumprir o propósito para o qual ele foi enviado. Eu quero dizer uma coisa para você, que cada um de nós tem um desígnio. Cada um de nós foi separado por Deus para cumprir um propósito. E você pode perguntar: mas eu não sei qual é o meu propósito. Eu digo para você: vai para os evangelhos.
vê como Jesus se movia, vê o que Jesus fazia, e você vai entender que você precisa andar nas pisadas de Jesus. Se Jesus tinha compaixão, o teu coração precisa ter compaixão. Se o coração de Jesus tinha amor, o teu coração precisa ter amor. Se a prioridade de Jesus era fazer a obra do Pai, a nossa prioridade como igreja é fazer a obra do Pai em tempo e em fora de tempo. É por isso que nós aproveitamos todas as brechas nos decretos estaduais para estar aqui. Sabe por quê, queridos? Você pode ser igreja na sua casa? Sim, você pode. Mas eu te digo uma coisa, tem uma unção, derramada nesse lugar. Tem uma unção poderosa que edifica a igreja. Tem uma unção poderosa que fortalece a igreja. Há um poder, há uma esperança liberada sobre a igreja. E quando nós saímos das nossas casas e nós adentramos a esse lugar, nós sabemos o que nós viemos fazer. E nós dizemos que esse templo é estrutura. E nós não precisamos da estrutura, mas eu vou te dizer uma coisa. Nos dias em que a nossa rede de ação social distribui cestas básicas, distribui kits de higienização, carne, porque isso é distribuído aqui no dia da nossa rede de ação social, nós precisamos sim dessa estrutura. Nós precisamos dessa estrutura aberta, porque nas comunidades não tem estrutura para receber a quantidade de alimentação que nós distribuímos. E às vezes eu coloco algumas coisas daquilo que nós fazemos nas minhas redes sociais. Queridos, não é para divulgar o ministério, não é para divulgar o que nós fazemos. É para dizer que a igreja, apesar da pandemia, ela continua sendo mãos e pés de Jesus na terra. E ninguém para a igreja. Ninguém para a igreja. Porque nós temos uma palavra que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. E aí, queridos, nós somos tidos como imprudentes, porque nós saímos das quatro paredes, e nós vamos aos hospitais, e nós vamos orar nos hospitais. E eu vou te dizer uma coisa, coisas extraordinárias têm acontecido enquanto nós vamos nos hospitais. Se você ainda não tem compaixão no seu coração por quem está morrendo com Covid no hospital, eu te convido e te desafio a sair do teu comodismo, a sair do teu lugar de conforto e ir para lá para frente do hospital. Eu não conheço ninguém que foi para frente do hospital e foi contaminado com Covid. E são relatos maravilhosos de médicos que saem dos consultórios, saem de suas salas e vêm dizer assim: vocês precisam continuar aqui. Vocês precisam continuar fazendo o que vocês estão fazendo, porque nós estamos sentindo, enquanto nós fazemos cirurgia, as coisas mudarem. Nós temos visto a quantidade de altas hospitalares que tem acontecido aqui. Vocês precisam continuar. Queridos, a polícia para. E ela não faz nada. Por que será? Porque elas sabem o que é a igreja na terra. Ela sabe que a igreja é uma agência do céu, onde aquilo que é divino se manifesta na terra. E isso, queridos, se torna para nós o pão diário. Se torna para nós o pão que nós comemos todos os dias. Porque todos os dias nós precisamos interceder pelas vidas que estão nas UTIs. Precisamos interceder pelos médicos que... Queridos, e não se trata do Covid.
Nós temos pessoas que tiveram AVC, nós temos pessoas que estavam com câncer, nós temos pessoas que tiveram tantos outros problemas e elas receberam alta. Você pode aplaudir Jesus? Porque Ele continua fazendo milagres. Ele continua liberando poder, Ele continua liberando unção sobre a igreja. E se nós fazemos, e nós fazemos, e nós fazemos, o fluxo não para. A unção corre, a unção é dobrada cada vez que nós liberamos. A existência desse reino que se manifestou através de Jesus é um reino sobrenatural. E nós devemos nos alimentar dele todos os dias. Esse é o pão que desceu do céu. Essa é a palavra que nos traz a uma vida intensa de desejo de ver o mundo completamente restaurado. Porque Jesus veio restaurar o homem, Ele veio transformar o homem. Jesus não quer melhorar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida. Mas você está tão acostumado com as coisas que você carrega ao longo da sua vida, mesmo te fazendo mal, você muitas vezes não quer abrir mão disso. Você não sabe o que é viver sem essas coisas que te fazem mal. Se você soubesse como é andar sem essas coisas, você já tinha liberado isso que te atrapalha. Você já tinha, sabe, querido, dito para Jesus: eu quero abrir mão disso, eu quero depositar isso aos teus pés, isso está me dando muito trabalho, isso traz para mim muita angústia. E Jesus disse: ei, é meu esse trabalho, o teu trabalho é descansar em mim, o teu trabalho é se render a mim, o teu trabalho é depender de mim. Queridos, você não precisa andar com uma mochila de pedra nas costas. A palavra do Senhor diz, lá em Mateus 11:28, eu sempre gosto, desse texto, mas ele é perfeito. Isso declara a graça do Senhor sobre a vida do homem. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você não quer não viver na leveza? Aleluia! Deus está falando com você. Ele está falando com você. Talvez você tenha saído da sua casa e você tenha dito: Jesus, fala comigo. E Jesus está dizendo para você: ei, deixa teu fardo aqui. Está pesado. Você anda meio curvado assim. Endireita o ombro. Vive livre. Anda livre. O Senhor veio trazer liberdade para você nessa noite. Ele veio quebrar as algemas que te aprisionam. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de cura. Aleluia! A existência desse reino presente que se manifestou através de Jesus é explicada no Evangelho de João, no capítulo 7, 14. 4:17 de Mateus, aliás. Ele diz: o reino de Deus está próximo. Isso quer dizer que não só é uma realidade de destino eterno, mas é algo que pode ser vivido aqui e agora e está ao alcance das tuas mãos. O reino de Deus não é algo que vai se manifestar e que você vai usufruir dele só quando você estiver na glória com o Pai. Esse reino está próximo. Ele é real aqui e agora está ao alcance das tuas mãos. Tu podes vivenciar os milagres do Senhor aqui e agora. A obra do Senhor se manifesta através da igreja. A unção derramada como óleo
Ele capacita o crente. Aí você agora falou comigo. Porque eu já sou salvo. Ô glória! Antes nós falamos daquilo que Jesus operava através do Espírito e através da unção do Pai que alcançava as pessoas perdidas. Mas o Senhor está dizendo, e a partir de agora Ele começa a falar, que essa unção liberada, ela capacita o crente. Ela capacita você. Ela libera você para fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Sabe, queridos, como eu falei para você, à medida em que você entregou a sua vida a Jesus, e se você ainda não entregou, a minha oração hoje é que o Espírito Santo, de unção e de poder, ele traga convencimento ao teu coração. Eu não posso fazer isso, mas o Senhor Jesus, Ele pode. Ele pode se revelar a você. Ele pode se revelar de uma forma poderosa a você, para que você decida não mais andar sozinho, que você decida não mais andar de acordo com os seus próprios pensamentos, de acordo com as suas próprias convicções. Ele quer que você ande pelo padrão da palavra que o Senhor deixou como sinal de que pode e que é para dar certo à medida em que você obedece os princípios da palavra do Senhor nesse lugar. Se você estiver disposto a abrir mão da vida governada por você mesmo, eu já te convido a orar nessa hora e dizer: Jesus, chega de eu mesma governar a minha vida, chega de eu mesmo decidir andar por aquilo que passa pela minha mente. Eu quero andar e me mover naquilo que o Senhor diz, naquilo que o Senhor deixou para mim. O espírito de virtude do Espírito nos capacita para cumprir a missão de redimir o homem. Jesus veio e agora Ele usa a mim e Ele usa você. E aí, queridos, assim como a comida e a bebida de Jesus era fazer a vontade do Pai que enviou, eu quero dizer para você que você já pode dizer assim: ei, Jesus, a partir de hoje, a minha comida e a minha bebida será fazer a vontade de Jesus. Eu preciso cumprir o desígnio que o Senhor estabeleceu para mim. Eu preciso cumprir. E eu espero que você esteja bem empolgado para esse tempo. Porque é um tempo, queridos, de grandes descobertas. É um tempo de fortes experiências com Deus. Porque à medida que Ele libera a unção sobre a sua vida, unção é algo para ser experimentado, é algo para ser vivenciado. E o Senhor quer que você vivencie esse liberar de unção. Se Jesus confiou essa unção a você, se Ele confiou essas porções, Ele espera que você realize a obra dEle enquanto é dia. O propósito de Jesus é esclarecer a necessidade que nós temos da presença do Espírito Santo sobre nós ao realizarmos a obra de Deus. Quem quiser fazer a obra de Deus sem a presença do Espírito Santo, se prepare para dificuldades extremas. Se levante para oposições e derrotas. Mas se você quiser obter plena vitória em cumprir o propósito do Senhor, busque a unção de Deus. Você vai ver o inferno se prostrar aos teus pés. Você vai ver a autoridade que você tem. E a autoridade que você tem coloca as portas do inferno no chão. Ao som da tua voz, com a autoridade, todo o poder das trevas é colocado no chão. E você pode vivenciar isso. Você entende isso? Você entende que você pode experimentar a vitória de Jesus? Enquanto você caminha na unção de Deus, você pode manifestar os milagres que Jesus realizou, porque você tem a autoridade, porque você tem a unção liberada, e à medida que você libera essa unção, o poder do Senhor vem sobre a sua vida e alcança
àqueles que necessitam desse toque de Deus. Você é levantado por Deus para tocar vidas. Você é levantado por Deus para fazer diferença aonde quer que você esteja. Queridos, na sua vizinhança, no bairro onde você mora, na universidade onde você estuda, no trabalho onde você recebe o seu salário para se manter, em qualquer lugar onde você esteja, você é um agente do reino de Deus, e você pode estabelecer esse reino à medida em que você se lança e se move através da unção do Espírito Santo de Deus. Se nós quisermos ser prevalecentes nesses últimos dias, nós precisamos, como igreja, sermos revestidos da unção do alto. Eu falei no início que a unção no Antigo Testamento, ela qualificava o sacerdote para o exercício sacerdotal. Já no Novo Testamento, a exemplo de Jesus, nós sabemos que a unção leva o ministério e o chamado a resultados sobrenaturais. Nesse tempo, querido, nós temos visto muitas coisas. A palavra do Senhor diz que obras maiores nós faríamos. Obras maiores nós faríamos. Mas o espírito do anticristo, ele quer sabotar essa obra. Mas ele não pode. Aquele que é qualificado por Deus pela unção do Espírito, pode enfrentar adversidades, pode enfrentar lutas, mas a vitória já foi garantida por Jesus na cruz. A vitória já foi garantida por Jesus na cruz. E ela está à tua disposição. Se eu fosse você, tinha pulado da sua cadeira e começava a dançar. Porque tem uma unção liberada sobre a sua vida nessa noite. O Senhor quer que você saia desse momento aqui, cheio da unção de Deus. Ele quer liberar sobre a sua vida porções poderosas e extraordinárias, para que você possa se mover na terra na unção que estava sobre Jesus. A unção que capacitou Jesus a fazer aquilo que ele fez, o capacitou porque ele tinha em Deus o seu espelho. Ele via o Pai se mover dessa forma. E ele quer que você se mova da mesma forma. É o Espírito Santo que te leva a conhecer Jesus e os seus propósitos. Mas eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que é que você tem aprendido com o Pai? Jesus aprendeu com o Pai. O que você tem aprendido com o Pai? O que é que Ele tem falado para você nesses últimos dias? O que é que Ele tem falado ao teu ouvido nesses dias? O que é que Jesus tem te orientado nesses dias? Esses dias são dias de trevas. São dias de profundas dores. E se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós podemos nos perder ao longo da caminhada. Nós precisamos ter os nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito. Nós precisamos ter uma audição pronta para ouvir a voz do Espírito. Ou então nós nos perderemos. Sabe por quê, queridos? São tantas coisas. São tantas situações para nos distrair. Nós mesmos somos a maior oposição a esse mover de ouvir a voz de Deus. Porque nós estamos ocupados com tantas outras coisas. Nós estamos ocupados com tantos afazeres que não são pertinentes ao reino de Deus. Que nós acabamos gastando um tempo, perdendo tempo com coisas que não nos edificam. Nesses tempos de pandemia, deveria ser o tempo em que o povo de Deus recebe mais unção, porque ele tem mais tempo. Ele tem mais condições de estar com os ouvidos atentos a ouvir a voz do Espírito. Qualquer pessoa que ouça a voz do Espírito, ele anda na direção correta. Ele não se perde. Ele não se embaraça com coisa alguma desta vida, mas ele sabe o propósito para o qual o Senhor o chamou.
A obra da redenção, ela precisa perdurar. Enquanto a igreja estiver na terra, a obra da redenção precisa acompanhar a cada um de nós. Nós precisamos ser inflamados por esse desejo. Nós precisamos ser inflamados por esse desejo de nos mover em direção àquilo que o Senhor se move. É na direção que Ele vai que eu vou. É quando Ele dobra que eu dobro. Eu não posso me perder dEle. Você não pode se perder dEle. Você não pode sair da presença dEle. Ou então você se perde. Sabe, queridos, tem muitas pessoas dando vazão aos seus próprios sentimentos, às suas próprias carências, ao invés de depender do Senhor e entregar essas situações que te afligem a alma aos pés de Jesus e não carregar tanto peso sobre você. É interessante que quando nós percebemos o espírito do anticristo tentando sabotar as ações da igreja, uma das coisas que esse espírito mais se move é trazendo dúvida acerca da verdade da palavra na mente das pessoas. Através de falsas doutrinas, através de seitas falsas, e através, queridos, daqueles que se julgam sabedores dessa palavra. E muitas vezes, por serem tão sabedores dessa palavra, eles alimentam um orgulho tão grande por conhecer, mas essa palavra não passa de mero intelectualismo. Não passa de conhecimento que não produz vida. Não produz a vida no Espírito. Não manifesta as obras de Deus. Porque o conhecimento dessa palavra só serve para trazer vaidade em seus corações. Eu conheço tantas pessoas que estudaram tanta teologia e hoje elas estão perdidas porque elas fizeram a letra, mas elas desprezaram o espírito da letra. Queridos, e sem a letra, e sem o espírito da letra, você não alcança Deus. Você decora a palavra de Deus, mas você não vivencia a unção que há nessa palavra. Você não tem experiências com Deus, você não tem vida com Deus, você não consegue experimentar a graça de Deus através da unção da palavra. O Senhor está te convidando nesses dias a sair desse lugar de comodismo e dizer: eu preciso começar a experimentar algo novo de Deus. Onde estão os intercessores aqui? Nós precisamos entender que chegou a hora e chegou o tempo de nós sermos levados por Deus a um lugar de graça, a um lugar de poder, a um lugar de favor de Deus, a um lugar onde a unção do Senhor flui, o poder do Senhor flui, e eu sou atraído a esse lugar, eu sou atraído a estar na presença do Senhor. Enquanto Jesus se movia, a preocupação dele com a humanidade era aplaudida. A sua humildade, ela foi reverenciada por tantos. Mas, queridos, aqueles que conheciam a palavra de Deus só por conhecer, sabe o que fizeram com ele? Cravaram ele na cruz. Sabe, queridos, mas não só cravaram. Enquanto ele ia em direção à cruz, ele era ridicularizado. Enquanto ele ia ao caminho da cruz, ele era levado a experimentar vergonha. Você entende isso? Ver as obras de Jesus e achar bonito não significa nada. Ver os milagres de Jesus e assisti-los meramente não transformam a tua vida. Você será um mero assistente de culto. Você é sempre uma pessoa que sai da sua casa e vem a esse lugar e você volta para a sua casa da mesma forma em que você chegou e às vezes até pior. Sabe por quê? Porque a unção estava sendo liberada e a tua mente estava em tantos lugares que não aqui.
que a unção passou e você não experimentou. A graça do Senhor veio, se manifestou e nada aconteceu. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Essa unção, ela não foi rejeitada apenas por aqueles que ouvem essa palavra e fazem de conta que não ouvem. Essa unção, ela também foi rejeitada pelos líderes religiosos. Por aqueles que saem das suas casas e vêm para um culto, sem experimentar a graça de Deus. Sem permitir que o Espírito ministre à sua mente e ao seu coração. O Espírito Santo é Deus, e Ele é tão reverenciado pela Trindade, que Jesus disse, olha, aquele que falar alguma coisa contra o Filho do Homem, está perdoado. Mas aquele que atribuir ao Espírito Santo algo que não é divino, não lhe será perdoado, nem nessa vida, nem na vida por vir. Você entende a unção do Espírito? Você entende quem é o Espírito de Deus? Você está entendendo a obra do Espírito? Você entende que Deus está falando com você através do Espírito da palavra? E quando Deus fala, Ele pede de nós mudança de vida. Ele pede de nós uma mudança de postura. Ele pede de nós uma mudança de mente. Uma mudança de cultura. Nós precisamos liberar a contracultura. Nós precisamos ser aqueles que dizem a cultura deste mundo não diz respeito a mim. O mundo não me seduz, porque não vivo a cultura desse mundo. A minha cultura é a cultura do céu, é a cultura do reino de Deus. Gente, eu já saí na hora do culto. E quando eu voltei, eu vi pessoas com o celular enquanto o pastor estava pregando. Você sabe o que é isso? É desprezar o Espírito. É o Espírito falando e você diz, Espírito Santo, dá licença porque eu tenho que olhar o meu celular. Eu quero curtir alguma coisa. Ou então eu tenho trabalho pendente, eu tenho que fazer. Fica em casa. Não sai da tua casa religioso para você vir para cá e dizer, ei, pastor, me viu, ele está pegando na minha mão. Não é disso que Jesus fala. Não é isso que Jesus quer de você. Ele quer uma entrega irrestrita. Enquanto nós, muitas vezes, sabemos o que aconteceu com a morte de Jesus na cruz, o preço que Ele pagou pelos meus pecados, eu não tenho coragem de abrir mão a vida lixo que eu vivo. E agora eu vou pegar pesado. Tem mãe aqui que diz assim, fulaninha, você é líder da minha filha, fala com ela, para ver se ela cria jeito. Porque ela não me ouve, ela não me obedece. Ela não quer saber dos meus conselhos. O que ela vê de você? O que ela tem aprendido com você, hein, senhora? Vida com Deus, com certeza, não é. Intimidade com Deus, com certeza, não é. Porque senão você tinha autoridade. Porque senão você tinha o que mostrar, você tinha que ser espelho. E as coisas dão errado na sua casa, e você acha que a igreja tem que resolver, porque você não tem vida com Deus. Você não dobra os seus joelhos para orar, você não dobra os seus joelhos para buscar, você não ora, você não ministra aos seus filhos. Eu falo de unção do Espírito que transforma. Eu falo de unção do Espírito que diz que você está errado e que você, por temor a Deus, você muda.
você desce, você se humilha e você diz: Jesus, Tu és Senhor. Tu és Senhor na minha casa, Tu és Senhor na igreja, Tu és Senhor por onde eu for. Querido, chega de evangelho diluído. Chega de vida com Deus lixo. A manifestação do reino de Deus é a manifestação da graça de Deus, que limpa a nossa vida, que transforma a nossa vida, e que me incendeia para compartilhar aquilo que o Senhor tem feito dentro de mim, para que outros tenham a mesma vida. Eu te digo, nós temos aqui ex-traficantes, nós temos aqui ex-assassinos, nós temos aqui ex-ladrões, ex-viciados. Você acha que o meu linguajar, você acha que o meu português tem o poder de mudar alguém? Não. Essa é a obra do Espírito. Essa é a obra do Espírito de Deus. E que se você quiser ser testemunha de Jesus, libera a unção que está sobre você, para que você seja testemunha da graça que redime, da graça que quebra o jugo, da graça que quebra cadeias e prisões. Esse poder já foi outorgado por Jesus. Esse poder já foi outorgado a cada um de nós. Queridos, se cada um de nós que fomos transformados através da palavra do Senhor nesse lugar, essa cidade já seria outra. Nós teríamos índices de criminalidade lá embaixo. Nós teríamos índices de pobreza lá embaixo, porque não haveria corrupção dos governos. Nós realizamos uma vigília aqui terça-feira. Algo que o Senhor liberou para nós como rede de intercessão desse ministério. E o Senhor disse que traria um avivamento a esse lugar. Traria um avivamento à Fortaleza. Nós sabemos que o fogo de Deus, que quebra a maldição de principados e potestades, só tem uma forma de ela vir: através do arrependimento e da confissão de pecados. Queridos, eu só durmo depois de meia-noite. Mas 6 horas da noite, de terça-feira, eu estava abrindo a boca, e eu disse: o que está acontecendo? Hoje vai ter vigília. Hoje vai ter vigília. O que é que está acontecendo? Eu disse: Satanás, eu estou cheia de energia. Principados e potestades vão cair hoje. Eu não contei quantos irmãos estavam aqui na vigília. Mas veio unção e poder de Deus sobre esse lugar. O Espírito Santo se moveu com liberdade. Liberações proféticas, declarações proféticas, ações do próprio Espírito, revelando o pecado da igreja brasileira. E nós gememos aqui por causa desses pecados. E nós vamos iniciar um relógio de oração, com equipes se revezando, às 6 da manhã, ao meio-dia, às 6 horas da tarde e meia-noite, todos os dias. Por um tempo que Deus ainda não disse quando vai terminar. Mas uma coisa eu digo para você: essa cidade vai ser sacudida pelo poder de Deus. Essa cidade vai ser sacudida pelo poder de Deus. Porque ou nós manifestamos as obras de Jesus, ou então nós não somos dignos de sermos discípulos de Jesus. Seremos meramente seguidores dele. E seguidores não transformam vidas.
Seguidores não manifestam a graça de Deus. E nem multidão que segue. Discípulos, sim. Discípulos fazem isso. E deixa eu falar uma coisa para você, eu já estou terminando. Sabe uma das coisas que o inimigo mais deseja? Destruir. O anticristo. Ele vem minar na vida dos crentes. É a fé. E eu vou lhe dizer por que ele faz isso. Porque a fé é o que nos une ao sobrenatural. A fé é o que produz em nós esse fogo que não para de queimar. Esse fogo que arde do dia em que eu conheci Jesus e vai me levar à sepultura ardendo em fogo. Esse é o fogo de Deus, que está provando as nossas obras. No capítulo 11 de Hebreus, e eu quero encerrar com esse texto. Sabe por quê, queridos? Que ele quer destruir a fé dos crentes, porque a palavra do Senhor diz que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção das coisas que nós não vemos. Oh, queridos, eu não estou vendo Fortaleza livre, eu estou vendo Fortaleza aprisionada, mas quando eu olho para Fortaleza, pela fé, eu digo: o Senhor Jesus já cumpriu essa obra, e Fortaleza tem jeito para ela. Pela fé, eu tenho convicção que acontecerá as coisas que eu não estou vendo ainda. Pela fé nós entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Eu não estou vendo, mas pela fé, eu sei que Ele criou daquilo que eu não podia ver, de uma substância que eu não conseguia entender, mas o próprio Espírito, Ele estava na criação, movendo as águas, chocando tudo que podia ter vida através do movimento das águas. Pela fé nós entendemos que Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim, e com isso mostrou que era homem justo, e Deus aprovou suas ofertas, embora não há muito que esteja morto, e ainda fala por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para os céus, sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si, porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e tem recompensa para aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua vida no dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito das coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu justiça, que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a uma outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia, e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Eu não vou ter tempo, queridos, de ler o capítulo todo de 11 de Hebreus. Mas você já conhece esse texto. E você sabe que sem fé é impossível você viver as promessas de Deus. Sem fé você não consegue alcançar a unção que o Senhor liberou sobre a sua vida, para que você viva através dessa unção o resto dos dias da sua vida, buscando a renovação dessa unção todos os dias. Eu quero dizer para você que você seja sedento, que você busque ter sede. Se o seu coração está gelado, se o seu coração está distante, distraído, é hora de você dizer: Jesus, eu quero renovar contigo a minha aliança. Eu quero renovar contigo
a unção que um dia eu recebi. Jesus, eu quero ter a unção que eu tinha lá no passado. E eu te digo uma coisa, se você toma de volta a unção, no nível mais alto que você tinha no passado, quando você chega a esse ponto, o Senhor dobra a unção. Você tem uma unção dobrada, porque você chegou, porque você voltou aonde você deixou. O Senhor quer que você retorne. Ele quer que você volte até a unção que você teve no passado, porque quando você chegar nesse ponto, Ele vai dobrar a unção sobre a sua vida. Ele vai liberar um fogo que não se apagará. Ele vai liberar um fogo sobre você, que você vai olhar as multidões e você vai sentir compaixão por elas. Fique de pé, queridos. Quando o Senhor fala, queridos, Ele fala com uma voz poderosa, como um trovão. Ele é impetuoso, Ele é maravilhoso, Ele é Deus forte. Traga a realidade do céu para a sua vida nesse cotidiano. Traga a realidade do céu para a sua vida aqui e agora. Vivencie o reino de Deus, na intensidade, no tamanho que Ele é. Ele é um reino que não tem fim. Ele é um reino que não passa. É um reino que não envelhece. É um reino que não perde. É um reino, queridos, que vai te levar à presença do Pai. Naquele momento em que você partir dessa vida para outra vida, você vai poder experimentar a graça eterna de Deus e desfrutar da presença do Senhor como você nunca experimentou. Mas você precisa experimentar isso aqui e agora, porque ela está à tua disposição hoje, nesse momento. Com que armas você luta? Quais são as armas que você luta? O Senhor diz: lute com as armas da fé. Lute. E não deixe que nada te impeça.